Olá, eu sou a Adriana Schelliga. E eu sou a Adriana Pena, e hoje a gente está de novo aqui no Dri ao Quadrado. Isso, Dri. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, minha amiga, corredora e odonto, Marina Chiantia. Marina, se apresenta. Olá, tudo bom? Dri, que delícia, que convite especial, queria agradecer muito. A gente realmente se conhece de outras coisas da corrida e o trabalho, esse trabalho em comum aí com os nossos pacientes oncológicos nos trouxe para esse bate-papo. Sou dentista de formação, endodontista, então sou especialista em tratamento de canal, e há alguns anos querendo sair um pouco da zona do conforto e entendendo que os nossos pacientes são mais do que uma dor de dente, eu comecei a sentir a necessidade de estudar mais. E o paciente oncológico é um paciente que eu acho que demanda, precisa dessa nossa atenção, tem não só o oncológico, né? Vocês estão tratando muito mais pacientes, as pessoas estão vivendo mais. Exato. Nesse sentido, acho que a gente tem que unir as nossas forças para proporcionar qualidade de vida, né? Fundamental. E eu acho que eu vejo muito os seus posts, depois a gente vai colocar, como eu vou subir esse é um podcast, mas ao mesmo tempo a gente grava e sobe para o YouTube, eu vou colocar também nas referências os seus dados, porque eu vejo muito os seus posts falando muito de prevenção, e que eu acho que isso é muito importante, né, Adri, porque a gente vê muito aquele doente, não é incomum, você pode contar que aquele doente que você vai começar a tratar, faltando 2, 3 dias para o início do tratamento, ele começa com uma dor de dente, ou tem uma supuração na gengiva, e aquilo vai atrapalhar não só o andamento do tratamento, como também, eventualmente, o desfecho desse tratamento que a gente está proporcionando, não é isso? E aí ter esse apoio, né, do multiprofissional é essencial, né, Dri? E aí eu queria começar perguntando o que é o maior desafio para você nessa parte, nessa área de quando você recebe esses pacientes? Olha, se eu te falar que eu acho que o nosso maior desafio é receber este paciente. Muitas vezes o paciente chega para a gente muito tardiamente. Então, às vezes a gente associa muito das questões bucais, a gente realmente reforça muito essa questão, até assim, quando eu me apresentei, quando nós entramos nessa questão do paciente oncológico, sou eu, meu marido Fernando e uma colega Renata, então a gente tem assim, uma estratégia para a gente se comunicar. Com quem que a gente precisa se comunicar? Lógico que é com o paciente, mas eu acho que a gente precisa se comunicar cada vez mais com os médicos. Isso, essa interdisciplinaridade. Então, por exemplo, eu estou no meu consultório particular, eu não trabalho num centro de oncologia. Muitas vezes, antes desse paciente começar o seu tratamento no centro de oncologia, ele já tem o dentista dele de confiança. Então, a gente, inclusive, está disposto, por exemplo, a ajudar numa consultoria, porque qual que é a grande preocupação? Às vezes o paciente, o médico não é todo médico que tem esse cuidado. Faça uma revisão, faça uma prevenção. Né? Tá tudo ok? Você tem ido no dentista? Você tem feito os cuidados periódicos? Agora, então, em tempos de pandemia, gente... Nossa, piorou, né? Muito. Então, é receber, porque se a gente conseguir receber e passar as informações e junto com o médico conseguir montar uma estratégia para melhorar o tratamento desse paciente. Então, vai depender muito, porque vocês fazem tratamentos, o oncologista ele faz tratamentos variados, tem tratamentos que têm muito mais efeitos adversos, tem tratamentos que não têm, então também é difícil de dimensionar. Exatamente. Mas uma coisa é certa, uma boca saudável, uma boca bem higienizada, com certeza tem muito menos chance de ter problemas, como eu acho que o grande desafio
para vocês, e que eu acho que a gente está aqui para realmente para somar, é a mucosite. Sim. Porque ela vai comprometer o seu tratamento. Então, eu vi vocês conversando com a nutricionista sobre as náuseas, sobre a mucosite. Esse paciente ele não vai se alimentar. Mas eu vejo os pacientes que eles têm medo até, sabe? Então, começa a fazer químio, daí assim, não vou mais no dentista, não posso fazer mais nada. Exatamente. E aí, se vai no dentista, o dentista que não é especializado, né, ele também tem medo de fazer. Sim. Então, ele manda de volta 1000 perguntas, aí assim, mas vê se pode tomar um antibiótico, vê se pode não sei o que lá, vê se pode. E aí, o paciente tem todo um medo, então não é só... uma questão pontual, né? Ele fica tratar porque essa químio vai ter mucosite, ou essa químio pode ter necrose de mandíbula, ou essa... Não, qualquer tratamento. Doutora, eu tô com uma dor de dente há 3 meses, porque eu tenho medo de ir no dentista, porque eu não sei se vai mexer, se pode mexer. Meu Deus do céu, 3 meses não. Então, é muito complexo isso. Eu acho que se a gente conseguisse essa proximidade, né, com os médicos. Então, a gente tem um colega oncologista aqui em Campinas, que a gente tem alguns pacientes em comum, ele manda, ele vibra, ele fala, ele fez, ele não está tendo, que ótimo. Há um tempo atrás, ele passava os PETs para mim, ele falava assim, Marina, olha o PET, você entendeu? Você quer que eu te explique? Olha, a gente junto, o paciente fica muito feliz, o paciente não perde peso, o paciente se alimenta. Por isso que a gente estava falando com a nutrição, e depois falamos também com o médico cirurgião vascular, como a Adri falou, da multidisciplinaridade junto. Não é aquela coisa do médico onipotente, que ele é a única pessoa responsável do cuidado daquele paciente. Não, são várias pessoas que vão cuidar junto ao longo do tratamento, para que o tratamento comece e termine dentro do planejamento com finalidade final para aquele doente específico. É claro que tem doentes que vão ter dificuldades, vão interromper por outras questões não odontológicas, mas é fundamental. Eu vejo muitas vezes isso que a Adri falou, do medo. É claro que a gente está vivendo um momento específico muito difícil por conta da pandemia, e eu sei que vocês, odontos, e você, Marina, soube que teve Covid, e ficam muito expostos por conta da carga viral, né? Então, a gente, é uma coisa que, na nossa profissão, a gente costuma dizer que ainda, acho que é o índice muito mais baixo do que em outras áreas, porque a gente sempre conviveu de forma muito próxima, então sempre teve muitas barreiras de proteção. Mas o paciente, a gente tem atendido pacientes que estão há 1 ano e meio sem sair de casa. Você imagina isso somado a um diagnóstico de câncer. A um tratamento quimioterápico, né? É lógico que o dentista é a última coisa que a pessoa vai pensar, né? Claro. Não, agora eu não vou no dentista, né? A não ser que tenha dor, né? Aí na hora que tem dor, mas daí... Exatamente. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, Marina, é o seguinte, num serviço que eu trabalho do SUS, a gente passou muito tempo que a única coisa que a gente tinha de possibilidade odontológica era a extração. Não tinha nenhuma outra possibilidade. Então, a gente mandava pré-transplante, né? Eu atendo os pacientes com leucemia aguda, então eu mando muito paciente para o transplante, e aí, na avaliação pré-transplante, a gente mandava para buco, na verdade, né? Porque lá a gente não tem dentista, só tem buco. E aí mandava para o buco, e era assim, vou ver o que tem, o que tiver, vamos arrancar tudo. Sim. Né? E aí eu tenho alguns pacientes que não querem, óbvio, arrancar, e perguntam se não tem outra opção, e acabam procurando outros profissionais, e às vezes profissionais excelentes e que fazem os tratamentos que precisam ser feitos, então fazem tratamento de canal, ou até uma extração que realmente não tem outra forma de ser tratado aquilo, e melhora a vida do paciente sem ter que necessariamente, então assim, quebrar esse tabu de que, eu tenho um tratamento oncológico, né, eu estou fazendo um tratamento oncológico, a única coisa que tem de solução é radical, sabe? Sim. E eu só vou lá se... Então, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, assim, quais são as coisas preventivas que você faz aí no consultório para ajudar os pacientes que estão nesse tratamento? Acho que o mais importante
é a questão de você ter um diagnóstico e entender realmente o que ele precisa. Uma das coisas que incomodam muito e que atrapalham e que é a causa, por exemplo, de uma lesão, uma mucosite, são próteses mal adaptadas. Então, se o paciente usa uma prótese total, uma prótese removível, uma coroa que está com infiltração, tudo que é mal ajustado vai causar uma lesão, né? Então, a gente tirar qualquer tipo de situação nesse sentido. Existem tratamentos de canal, muitas vezes, Adriana, a gente prefere sepultar uma raiz, né, deixar ela ali escondidinha, e depois, qualquer coisa planeja, a gente faz as extrações? Faz. Então, como você falou, eu sou endodontista, eu faço tratamento de canal. Então, para mim, é muito fácil chegar um paciente e se tiver que fazer 3 tratamentos de canal, o paciente senta na cadeira, num dia ele faz. Mas não é o nosso dia a dia, não é a nossa realidade. Então, neste sentido, se é algum tipo de dente que já tem um processo infeccioso, infelizmente, você precisa condenar o dente. Se você tem condições, não tem rarefações ósseas, é mais um processo inflamatório, então a gente consegue fazer, às vezes, tratamentos um pouco mais conservadores. Mas uma coisa que a gente precisa, radioterapia de cabeça e pescoço, onde ele vai ter um dano muito maior, a gente precisa entender também que a longo prazo esse paciente não vai poder receber um implante. Então, você tirar o dente, você vai mutilar de uma maneira que a reabilitação vai ser muito complexa. Então, por isso que acho que o bom planejamento, mas eu entendo que são realidades e realidades. Por exemplo, a realidade sua no SUS é totalmente diferente de uma realidade de profissionais, de colegas que trabalharam no Sírio-Libanês, trabalhando, sabe, e mesmo colegas minhas que hoje já fazem mestrado, doutorado no AC Camargo, onde já tem uma outra pegada, um pouco mais preventiva, né? Mas a escala é muito, muito difícil. Né? Mas eu acho que você falou uma coisa importante, que é o que a gente está falando desde o início, né? A gente precisa se comunicar. Quer dizer, ouvir, como você falou, de receber o paciente, mas ouvir o que o paciente tem de desejo, conversar sobre as possibilidades e falar com o dentista, que não gosta de ser chamado de dentista, né? O odonto. Só que você sabe, eu acho que, por isso que eu acho que essa iniciativa de vocês é uma coisa muito importante e eu acho que a tendência é que essa comunicação fique cada vez melhor. Mais próxima. Também deve ser difícil, por exemplo, a Adriana falou, ele vai no dentista dele que me manda uma série de perguntas. Adriana, se você recebe uma série de perguntas de cada paciente seu, você dá conta? Não. Exato. Não. Então, assim, mas tem algumas coisas que a gente consegue manejar de forma mais simples, é responsabilidade nossa do dentista. Eu não preciso te pedir autorização, por exemplo. Lógico, a comunicação favorece, é muito melhor para o paciente, é muito melhor para tudo. Mas eu acho que nós, como dentistas, também precisamos nos posicionar de uma maneira com vocês, médicos, para falar, olha, eu sei conversar sobre esse assunto. Né? Não, e eu acho também que, assim, a partir do momento que vocês começam também a se especializar, que nem você falou, você é endodontista, mas você foi fazer alguma coisa que te levou a ser especialista também no tratamento do paciente com câncer, né? Ou em quimioterapia, enfim. E isso também dá uma segurança para você do que você está fazendo, né? Você fica mais tranquilo de, não, esse paciente eu posso mexer porque eu sei o que eu estou fazendo. E a gente também fica mais tranquilo assim, estou te mandando, porque não acho que o outro colega, né, não tenha capacidade, mas eu acho que quando a gente consegue achar nichos de pessoas que conseguem trabalhar dentro de uma especialidade... Mas eu preciso conhecer, seguro, né? Eu preciso conhecer a doença de base. Eu preciso saber do que vocês estão falando. Eu preciso saber qual o quimioterápico que ele está usando para poder falar para o meu paciente. Falou, olha, esse tratamento que você vai fazer, ele vai te dar muita mucosite. Se você fizer um tratamento preventivo com laser, você vai ter 60% menos, você não vai ter comprometimento. Não espere chegar
depois do ciclo, lá no 7º, 8º dia, para vir aqui, eu não consigo beber água. E a gente sabe que a cada ciclo ele vai ficando pior. Então, assim, a gente saber disso, saber qual o tratamento, né? Agora, eu ainda vou complementar a sua pergunta do começo, o maior desafio. Eu acho que uma coisa que tem se tornado um grande desafio na nossa rotina para o paciente oncológico são as osteonecroses. Sim, foi ótimo você ter falado isso, porque é uma condição que é relativamente cada vez mais frequente, porque os bifosfonatos, que são as drogas que ocasionam isso, cada vez mais são mais potentes e cada vez mais vão ocorrer. Então, fala um pouquinho sobre a osteonecrose. Os pacientes estão tomando cada vez mais, e não precisa necessariamente ser um paciente oncológico. A osteonecrose é uma complicação que é de manejo muito complexo. Ela pode se curar, a gente pode conseguir manejar, como ela pode continuar evoluindo ali de maneira muito, muito negativa, a ponto de não voltar. Ou, às vezes, você só consegue manejar de forma cirúrgica, e a cirurgia vai cada vez mais, às vezes perde dentes, você precisa fazer cirurgias maiores, pede hemimandibulectomia, e assim vai. E é uma coisa simples. Então, às vezes a gente recebe paciente, não contou, eles acham que isso não é importante contar para o dentista, que eu já curei do câncer. Aí eu tive um câncer, eu tive um câncer de mama, ou eu tenho um mieloma múltiplo, mas eu tomo meu remedinho direitinho, né? Eles tomam via oral, eles acham que eles já estão, passou, né? Isso. E eu já ouvi uma vez um palestrante me comentar que tinha um paciente que tinha interrompido o bifosfonato, que a gente usa para mieloma, para câncer de mama, como você falou, câncer de próstata e doenças com metástase óssea ou com osteoporose para prevenção das fraturas, num processo de tratamento odontológico, numa biópsia da mandíbula, tinha bifosfonato dentro da matriz óssea anos depois de ter interrompido o bifosfonato. No mínimo 5. Falasse, Marina, um pouquinho assim, bem rapidinho, resumido, né? Quais são as características, assim, né, das lesões? Então, assim, como que a gente pode suspeitar? Então, assim, aqui que eu tenho que me atentar se eu usei essas medicações, que são geralmente medicações usadas, só para a gente esclarecer, né? Tanto na osteoporose, quanto em tumores que têm ou metástase óssea, ou que são relacionados ao osso, para preservar o osso, né? Então, a gente usa com o intuito de preservar o osso, mas que tem esse efeito colateral. Então, conta bem resumido, assim, quais são as manifestações que eu preciso estar atenta? Se você, eventualmente, fizer algum processo de exodontia, alguma extração dentária, e esse alvéolo, o espaço de onde o dente for removido, não cicatrizar ali num espaço de 15 dias, 30 dias, até 2 meses, já precisamos ficar atentos. E isso, lógico, se é esse paciente que você me relatou, tá? Algumas fístulas em regiões da boca sem causa odontológica, né, vamos dizer assim, que não seja causada por uma necrose pulpar, um dente com dor. Então, aparecem algumas fístulas, né? Então, normalmente não dói, não é sempre que dói. Então, você precisa observar. Ontem mesmo eu recebi de retorno uma paciente que a gente trata já há uns 2, 3 anos, e fazia 6 meses que ela não vinha. Por conta da pandemia, ela teve uma complicação no quadro da doença, teve que voltar a fazer quimioterapia. E, assim, Marina, olha que engraçado, parece que está nascendo um dentinho no meu céu da boca. Era a exposição da matriz. 65 anos. É o osso sendo expulso. Então, a necrose já está num estágio onde já está tendo sequestro ósseo. Então, o osso soltou um pedaço, ele abriu realmente um buraquinho no céu da boca, é como se tivesse um dentinho.
Então, estar atento à sua boca, fazer um autoexame, eventualmente, olhar a gengiva, o céu da boca. Estamos em tempos de pandemia, então não dá para você ir a cada coisinha. Mas, numa dúvida, a gente é mais difícil fazer teleconsulta, né, de exame clínico. Mas várias vezes o paciente fala, tira uma foto da língua, ele me manda, tira uma foto do você seu pode, mesmo não fazendo o exame clínico, você pode fazer uma teleorientação, você pode orientar o paciente pelo vídeo. Não precisa vir, né? Então, isso é muito e aí importante. A gente... para entender um pouco, ou eu gosto hoje de falar que é o seguinte, o paciente veio no consultório odontológico, vamos otimizar e a gente resolve o máximo de tempo possível. Sim. Já saiu de casa, então já faz a tomografia se precisar, já faz a radiografia, já agiliza e faz a saída, não precisa ficar, vem hoje, sai amanhã, faz a programação semanal, né? É fundamental, que assim você tem uma organização que você pode orientar o paciente. Já tendo falado com o médico, ele já vai na consulta, faz o exame e você otimiza o tempo. Isso, na realidade, é uma coisa da sua experiência, né? Da sua expertise como odonto, com foco em oncologia. E como a Adri falou, quando a gente encaminha para um especialista que tem essa experiência maior, dá uma segurança para que a gente possa tratar, prevenir, enfim, fazer todo aquele cuidado odontológico do doente para que você otimize o tratamento. Você sabe que tem um trabalho, eu participei de um trabalho com a UFRJ, em que a questão da saúde bucal ela estava diretamente associada a um desfecho pior ou melhor no linfoma de Hodgkin, quando o doente tinha uma saúde bucal melhor. Por quê? Porque cada vez, como você falou, que você interrompe um tratamento para extrair um dente, faz uma infecção odontológica, você tem que interromper quimioterapia, tratar com antibiótico, você vai aumentando o espaço entre um ciclo de quimio e outro, você fatalmente vai ter um desfecho pior. Então, saúde bucal ela é fundamental para uma saúde da doença, do paciente como um todo, né? Hoje a gente vê muito nas pessoas, né? Nosso estilo de vida, a gente vê as pessoas que eu comentei estão vivendo mais, todo mundo tem uma sobrevida melhor, só que com isso a gente acaba tendo problemas de saúde, nem sempre agudos, mas crônicos, uma pressão alta, uma diabetes, outros comprometimentos que a gente já tem, é muito normal, nós temos comprometimentos salivares. Então, fica muito tempo sem comer, faz um jejum. Nós, de uma maneira geral, o paciente que vai receber uma quimioterapia, que vai fazer um tratamento, então, são orientações que, junto com as orientações de vocês, as orientações da nutricionista, a gente consegue garantir muito mais qualidade de vida, né? Porque ele vai se alimentar melhor, ele vai conseguir escovar melhor, então a gente consegue prevenir através de colutórios, enxaguatórios específicos, ele precisa estar muito atento, porque uma coisa que às vezes acontece são infecções oportunistas, então o sistema imunológico está mais debilitado, ele pode ter uma herpes, ele pode ter uma candidíase, isso são, quando a gente fala que são simples de manejar, não é que é simples, mas causa um desconforto muito grande, mas que juntos nós podemos melhorar essa fase aí transitória, né? Então, Marina, eu queria te perguntar uma outra coisa, queria fazer um comentário em relação a isso que você falou, né, porque eu vejo a diferença exata, assim, no SUS, onde a gente não tem essas possibilidades, e nos serviços privados que eu trabalho, onde a gente tem um acompanhamento que, assim, o paciente internou, tem diagnóstico de câncer, a equipe da odonto começa a acompanhar, né? Em alguns lugares, a equipe da odonto tem dentista, né? Tem odonto, tem bucomaxilo, tem tudo. Então, eles já começam a acompanhar, e aí vai manejando tudo que aparecer, né? A avaliação pré-transplante já é feita ali, a gente já encaminha e tal, na equipe que está ali junto com a gente. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa da mucosite do laser, porque a gente fala muito para os pacientes, vai fazer um laser, vai fazer um laser, vai fazer um laser, e o paciente fala, meu Deus, fazer um laser, o que é um laser, né? Então, assim, só resumido, assim, o que é o laser, né? E por que é tão bom a gente fazer laser para tratar a mucosite preventivo, inclusive? Eu costumo dizer que laser é vida.
Porque há uns anos atrás eu falava assim, nossa, mas essa história do laser, que chatice. Na nossa área tem o clareamento, então o povo fala, não, tem que ser a laser. E aí já usava o laser para vender alguma coisa que nem precisava dele. Mas eu fui estudar o laser, né? Eu fui entender, eu fui fazer a habilitação, que eu acho que isso também faz toda a diferença. Não adianta só pegar o aparelhinho e ir lá e ligar e fazer. Existem protocolos, né? E tem uma janela terapêutica. Então, o laser, ele é uma irradiação, ele é uma luz ionizante que a gente usa tanto o vermelho como o infravermelho. Então, o vermelho mais feridas superficiais e o infravermelho, ele tem um alcance um pouco mais longo para a gente analgesia, principalmente. Então, a gente sabe, vocês sabem muito melhor do que eu, que as drogas na quimioterapia, elas causam por que tem a mucosite, né? Tem aquela renovação celular muito grande, um processo inflamatório e temos uma ferida na boca. Então, para quem nunca viu, a mucosite parece uma úlcera, parece aquela quando a gente morde a boca. Mas em muitos pacientes ela acontece no lábio, na bochecha, na língua. Então, realmente é muito, muito desagradável. O que o laser faz? O laser, ele tem o poder da renovação celular, ele é anti-inflamatório. Então, a luzinha mágica, ela acorda a célula. Então, por que ela faz tanta diferença, por exemplo, no preventivo? Ela prepara toda aquela região. Então, quando a gente vai fazer um protocolo preventivo de laser no paciente, por exemplo, você está falando do transplante. O transplante, acho que não dá para fazer se não tiver laser terapia, o preparo, né? Não dá. Porque realmente é muito punk. Então, você tem que fazer desde o primeiro dia até o último. Então, quando a gente vai fazer o laser preventivo, a gente faz na boca inteira. São, sei lá, acho que 60 pontos. Língua, bochecha, tudo que é mucosa, a gente faz. E a partir do momento que o paciente já está, né? Então, você começa o ideal seria 2, 3 dias antes da infusão, e aí no terceiro, no quarto dia depois da infusão, normalmente começam os desconfortos. E aí, quando a gente tem possibilidade, porque é isso, como que você vai, de repente, falar para o paciente, vem aqui para fazer a irradiação. Todo dia. Né? Ou todo dia, ou mesmo que seja dia sim, dia não. É bem complexo. Então, eu tratei um paciente que ele é pai de uma amiga minha, e ele é meu vizinho. E eu falava para ele, eu falei assim, olha, eu ainda foi na pandemia, eu chegava do consultório, ia lá, tomava banho, me trocava, subia na casa dele, me paramentava inteira. Então, aí a gente fez direitinho. Gente, o protocolo, assim, foi sensacional. Ele não teve uma. Mas é isso mesmo, não tem nada, né? Assim, mas é difícil. E lógico que tem algumas quimioterapias, principalmente no transplante, né, que mesmo você fazendo todo o protocolo preventivo, e depois a paciente acaba tendo mucosite. Sim, mas uma mucosite grau 2, eu acho que ele tolera, ele consegue se alimentar, troca a alimentação de uma maneira um pouco mais confortável e ele é tolerável. O problema é grau 3, grau 4, onde realmente fica muito comprometido. É bem complexo. É interessante que vocês estão falando, eu me lembrei que eu tenho a vantagem de ter vivido 2 momentos, né? Quando eu fiz residência e que a gente tinha paciente com transplante, fazia metrexate em altas doses, eu me lembro do paciente não conseguir abrir a boca e a ferida era tamanha que ele não tinha abertura da boca. A saliva babava, quer dizer, eu ficava imaginando, se aquela era a mucosite que a gente via no lábio, você imagina no esôfago aquela mucosite. Para a gente mudar para esse cenário, né? Disso no SUS, porque a gente não tinha laser nem nada, da gente deixar bomba de morfina para os pacientes pós-mucosite. Sim. Por outro lado, eu estou me lembrando que você vê como os momentos são muito interessantes do cuidado do paciente, como a gente mudou. Eu, ano passado, tive uma paciente que ela teve
uma leucemia aguda transformada de uma mieloproliferativa. E ela foi minha professora e ela foi colega da minha mãe de faculdade. E a Adri sabe que leucemia aguda, eu já fui fã, inveterada, mas hoje eu tenho uma equipe de trabalho que eu não dou conta de leucemia aguda. Então, eu vejo mais linfoproliferação crônica, mieloma, e eu faço oncologia também, tumor sólido. Mas eu tenho uma equipe que trabalha comigo que faz leucemia aguda. Mas ela, pela proximidade, pela relação, eu tratei dela. Mas ela tratou no momento que estava chegando o venetoclax oral, Vidasa, como terapia, e ela pôde fazer uma terapia, e ela ficou muito bem durante um ano. Sabe o que é uma pessoa normal, vida normal, e aí chegou a pandemia e a doença dela progrediu. E eu me lembro que a maior dificuldade que ela teve, já numa doença muito avançada, era o cuidado da higiene bucal. Impossível, era impossível. E a gente tem uma odonto que trabalha conosco na equipe que vai ao hospital. Ela fez o cuidado. Olha que diferença que a gente pode hoje ter, eventualmente, um profissional que vai em casa. Ela faz laser no paciente meu de 90 anos em casa. Então, a gente mudou de um cenário da impossibilidade de se alimentar e, com isso, você não poder tratar o doente, até tratar os pacientes mais idosos, mais frágeis, com o cuidado da odonto. Eu acho isso fantástico, fenomenal. Uma outra coisa que eu acho que é importante quando a gente fala de cuidado de boca, né, é o paciente neutropênico, né? Porque o paciente neutropênico também precisa de um cuidado da higiene oral, né, Marina, que faz diferença. Ele vai ter um sangramento maior, sim, ele vai ter como processos você usa, né? Quais são os equipamentos que você usa? Que pasta você usa? Que escova você usa? Qual enxaguante isso é fundamental, né? Passar para o paciente, né? Porque às vezes a gente não sabe. Exato, e é difícil até para a gente, porque é uma coisa que a gente tem discutido até hoje. Eu também já vivi outras épocas da odontologia, onde a pessoa perguntava, qual pasta ou escova eu uso? Eu falo, qualquer uma, o importante é escovar. Hoje, a gente já sabe que é diferente. Temos pastas específicas para cada situação que a gente está vivendo. E o paciente oncológico, ele precisa de menos lauril na pasta, ele precisa que a pasta tenha grânulos menores, ele precisa mais de flúor, porque senão ele vai ter mais cárie. A gente precisa melhorar essa qualidade da saliva. Então, adianta eu falar para ele, olha, bebe mais água? Coitado, ele já está com um monte de orientação. Então, a gente tem várias estratégias, né, enxaguatórios, colutórios específicos para cada fase. A gente costuma dizer que, às vezes, o paciente sai do dentista, ele até desanima quando a gente vai, você vai fazer esse bochecho tal hora, essa escova, isso desse jeito, é o dia inteiro. Eles falam que eles passam, se for cuidar direitinho, falam que é a terapia. Importante, né, no paciente neutropênico também, né, porque eu me lembro que teve uma época que eu estava na residência que tinha enfim, quem era a preceptora mesmo estava de licença maternidade, entrou um outro preceptor e tal, e aí ele veio assim, ficou revoltado, porque os pacientes traziam escova de casa, pasta de casa, imagina, no SUS, né, e ele queria que a gente tivesse aquelas escovinhas de paciente na UTI, sabe, que é uma esponjinha. Que é uma esponjinha, Ele falava assim, não, a gente tem que ter isso, daí a gente falava assim, mas olha em volta, entendeu? Não, mas você disse que o paciente comprar, é barato, ele compra e traz o dele, tá bom, algum paciente pode comprar, mas não são todos, o hospital não vai fornecer essas esponjinhas. Eu acho que a gente já está melhorando muito, porque tem muitos centros de oncologia que já tem dentista, né? A gente sabe que o dentista num ambiente hospitalar já não é uma coisa tão... nossa, jura que tem? Não, já é uma coisa mais comum. Então, meu pai faleceu há 17, 18 anos, e ele ficou 15 dias na UTI, e eu entrava escondido, que a gente era amiga do médico, não sei o quê, e eu ia lá todo dia escovar os dentes dele. Porque eu sei, né? Parece que é básico, mas é uma demanda difícil para uma enfermagem que tem... Pois é, ainda mais agora, né? Quer dizer, faz toda a diferença, né? Hoje, nos tempos do Covid, a gente viu isso ainda mais. Básico, né? Uma escovação caprichada, um cuidado, um fio dental, saber os pontos ali onde é o seu calcanhar. A gente sabe que às vezes tem um dentinho que acumula mais resto de alimento. Isso daí, acho que já faz toda a diferença. O que não pode
a gente tem que insistir, e o paciente está muito ligado a vocês no dia a dia, né? Então, está lá naquela consulta mensal ou quinzenal para refazer os exames, para fazer a prescrição. Eu acho que, assim, vale sempre um reforço. Tá cuidando? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Porque o reforço vindo de vocês Sim. Validam, né? Sim, Uhum. com certeza. E você sabe que eu tive uma experiência que foi muito bacana agora, que passou justamente por isso tudo que a gente falou ao longo desse nosso podcast, que a gente está tendo que terminar. Então, só para lembrar uma coisa, como qualidade de vida é uma coisa hoje que faz parte não só dos estudos clínicos, né? Que a gente sabe que as novas drogas elas vieram, não necessariamente quer dizer que elas vão ser incorporadas, novos protocolos, tudo novo. E qualidade de vida faz parte hoje porque a gente sabe, como você falou, as pessoas vivem mais, então elas podem até ficar curadas de um câncer lá na frente ter outro problema. Eu tive um paciente com linfoma Hodgkin aos 18 anos, que morreu aos 30 de um tumor de cabeça de pescoço radioinduzido. Ou seja, são coisas que a gente vai ver só quem já está vivendo essa mudança na oncologia. E veio para mim o pai de uma médica de 89 anos para investigar uma anemia. E, no final de contas, ele tinha um tumor de câncer de estômago, um tumor de estômago avançado com metástase hepática. Então, você imagina, de um senhor que veio para uma anemia, sair com um diagnóstico de câncer gástrico, metastático, foi um abismo, né? A única pergunta que ele fez assim para mim, eu vou poder fazer um implante dentário? Por quê? Porque ele não estava comendo. Então, o que eu fiz? Entre os exames, início de quimioterapia, etc., eu liberei ele para fazer o implante, a gente estabilizou o sangramento gástrico, irradiamos o estômago, transfundimos, ele fez depois ferro intravenoso, ficou um aço em termos de anemia. Meus implantes já estão pagos. Ele queria fazer um implante dentário. Fez o implante, ele já está na terceira linha, agora com imunoterapia super bem, comendo, que era o que ele queria. Ele queria era comer, ter os dentes para comer. Então, assim, entre um paciente que alguns anos atrás... Não, um paciente que seria fora de possibilidade terapêutica e iria ficar deprimido, porque além do tumor, da anemia, não poderia comer, hoje você tem um doente com câncer, avançado, em tratamento e com os dentes, podendo comer, sabe? Então, isso acho que a questão da qualidade de vida perpassa todos os especialistas para que a gente possa ter um doente vivendo com a sua doença, né? Acho que antigamente a gente tinha muito... desculpa, Marina, mas a gente tinha muita ideia de que, assim, olha, é esse o tratamento, você vai sofrer e tal. Agora não, é assim, olha, eu não vou sofrer tudo que eu estou sofrendo para viver os últimos 3 anos da minha vida sofrendo. Então, eu vou fazer um tratamento para viver 30 anos, eu quero pelo menos ter 3 anos com qualidade. Então, qualidade de vida virou realmente a meta, né, de cuidado. É uma das metas de cuidado, né? E eu acho que essa questão muda o tratamento, muda a vida e muda a perspectiva. Então, você dar a possibilidade dele fazer um implante, ou você integrar uma equipe multi, um acolhimento diferente, cuidados paliativos, você muda o tratamento. Sim. Né? Isso é multidisciplinar, né? Isso tem que ser multidisciplinar. Então, vocês estão vivendo essa nova era onde nós estamos sendo agregados, né? Acho que juntos, eu quero falar, juntos nós somos mais fortes, por causa disso. É uma pessoa ali, não é um câncer, né? E a gente abraçar essa situação, porque... eu nunca vou esquecer uma conhecida que trabalhava comigo, e ela falava assim, mas jura que você vai trabalhar com isso? Mas é muito sofrido, você vai sofrer demais, para que você vai fazer isso? E aí você pensa e fala assim, se a gente conseguir ajudar 1%, melhorar pouco, já valeu. Sim. Então, acho que mas olha, é essa. Felizmente temos nós que gostamos de fazer isso, né? Sim. Porque se fosse para fazer medicina, para fazer parto, eu ia fazer outra coisa.
Então. Mas tem lá o obstetra, tem um gineco. Que gosta de fazer parte. Isso, então, assim, toda vez que você falou uma coisa interessante, que acontece também conosco, né? Você está em alguma situação e pergunta para você assim, você faz o quê? Eu sou médica. Qual é a sua especialidade? Oncologia. Ai, espero nunca precisar da senhora. Então, eu espero que você faça a prevenção, que você não fume, que não beba, que o seu peso esteja controlado, faça atividade física para você nunca precisar de mim. Eu queria só falar uma outra coisa em relação à boca, só para a gente, que você falou sobre prótese, né? Isso, para a gente fechar, né? Para a gente fechar. Para os pacientes que estão ouvindo, é o seguinte, assim, prótese, tem muitos pacientes que perdem peso, né, Marina? Muito peso, e as próteses desajustam, e aquilo é que está causando aquele sofrimento de não conseguir comer, de fazer lesão e tal. Então, prestem atenção, né? Que às vezes você não está conseguindo comer, e tudo que você precisa é de um pequeno ajuste numa prótese, que você tem numa ponte, que você tem, porque você perdeu peso, né? Então, isso é uma coisa simples de resolver. Vai no seu dentista, conversa com o seu médico, vai no seu dentista para resolver um ajuste pequeno, às vezes faz uma diferença enorme, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito, muito bem colocado, porque ele é super importante. E se continuar essa coisa soltando, meio bamba, isso vai machucar, isso vai causar um dano. Então, é um ajuste, um reembase, né? É um grampo apertado, algo assim que é simples de manejar, né? Não é complexo. É isso, Marina. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui até... E a tecnologia juntou uma em São Paulo, uma em Campinas e uma no Rio, para falar de um assunto tão importante para os pacientes. Muito obrigada, Eu queria muito agradecer o convite, o bate-papo. Adoro conversar, porque a gente aprende muito, né? Ter a possibilidade de trocar ideias com vocês acrescenta demais no nosso dia a dia aqui, viu? Super obrigada. Marina, em nome da Orale, né, que é a nossa equipe, e aí lá realmente no nosso Instagram o foco é muito informativo, viu, Dri? Porque eu acho que bato muito nessa tecla. A informação é o melhor tratamento, a prevenção é o melhor tratamento. Com certeza. Obrigada, Marina. Obrigada, Adri. A gente vai ter que terminar. Vocês não deixem de se inscrever no canal do Linfopedia Tube, onde esse vai ter o YouTube salvo, no nosso podcast, que a gente está fazendo sempre um semanal. Marina, obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Até.